Vanderlei César da Silva, conhecido como o Cachorro Louco, é um dos nomes mais icônicos da história do MMA, artes marciais mistas. Nascido em 3 de julho de 1976, em Curitiba, Paraná, Brasil, Vanderlei Silva se destacou por seu estilo agressivo e implacável dentro do ringue. Ele é mais conhecido por sua atuação no Pride Fighting Championships, uma das maiores organizações de MMA do Japão, onde construiu uma reputação aterrorizante e se tornou campeão dos pesos médios. Com uma carreira repleta de nocautes brutais e lutas épicas, Vanderlei Silva conquistou o respeito de fãs e lutadores ao redor do mundo. Seu estilo de luta, caracterizado por um uso intenso de socos, joelhadas e cotoveladas, fez dele uma verdadeira lenda no esporte. Ao longo dos anos, Vanderlei lutou contra alguns dos maiores nomes do MMA e fez história como um dos lutadores mais ferozes e destemidos a pisar no ringue. Vanderlei Silva cresceu em Curitiba, cidade conhecida por ser o berço de grandes lutadores brasileiros. Desde muito jovem, ele foi exposto ao ambiente das lutas e começou a treinar artes marciais para canalizar sua energia. Assim como muitos jovens de origem humilde, Vanderlei viu nas artes marciais uma maneira de mudar sua vida. Ele começou treinando Muay Thai e logo desenvolveu um estilo de luta agressivo, que se tornaria sua marca registrada no futuro. Vanderlei também praticou jiu-jitsu brasileiro, o que lhe deu habilidades importantes no chão, mas foi no striking, trocação em pé, que ele realmente brilhou. Sua combinação de força bruta, agressividade e resistência impressionava desde cedo. Vanderlei Silva começou sua carreira no MMA em 1996, no Brasil. Ele participou de torneios locais e rapidamente ganhou a reputação de ser um lutador destemido, disposto a enfrentar qualquer adversário. Vanderlei chamou a atenção de grandes organizações de luta com seu estilo implacável de avançar sobre seus oponentes, sempre buscando nocaute. Em 1998, ele foi contratado pelo UFC, Ultimate Fighting Championship, onde fez algumas lutas. No entanto, sua passagem inicial pelo UFC não foi tão bem sucedida quanto sua futura carreira no Japão. Um dos momentos mais lembrados dessa época foi sua luta contra o icônico Vitor Belfort, que resultou em uma derrota rápida para Vanderlei. Belfort nocauteou Vanderlei com uma sequência avassaladora de socos em apenas 44 segundos. Apesar dessa derrota, Vanderlei não desistiu e continuou em sua busca por se consolidar como um dos melhores. O grande momento da carreira de Vanderlei Silva veio quando ele foi contratado pelo Pride Fighting Championships, no Japão. O Pride, na época, era uma das maiores organizações de MMA do mundo e atraía alguns dos melhores lutadores globais. Foi lá que Vanderlei se tornou uma verdadeira lenda. Vanderlei rapidamente se tornou uma estrela no Pride, impressionando os fãs com sua agressividade inigualável. Seu estilo de luta era perfeito para o Pride, uma organização conhecida por permitir regras mais agressivas do que o UFC, como socos e chutes com o oponente no chão. Vanderlei soube usar essas regras a seu favor, devastando seus oponentes com joelhadas, socos e até pisões brutais. Entre 2001 e 2007, Vanderlei Silva dominou a categoria dos pesos médios do Pride e se tornou campeão da organização. Ele permaneceu invicto por mais de 4 anos e acumulou uma sequência impressionante de vitórias. Seu estilo de luta incansável e destemido fez com que ele ganhasse o apelido de O Assassino do Machado, por sua capacidade de terminar lutas de maneira brutal. Algumas de suas vitórias mais memoráveis no Pride incluem: luta contra Kazushi Sakuraba. 2001, Vanderlei enfrentou Sakuraba, uma das maiores estrelas do Pride, em 3 ocasiões. Todas as lutas terminaram com vitórias para Vanderlei, que conseguiu nocautear o lendário japonês em cada encontro. Luta contra Quinton Rampage Jackson. 2013 e 2004, os 2 encontros entre Vanderlei e Rampage Jackson se tornaram lutas clássicas na história do MMA. Em ambas as lutas, Vanderlei venceu por nocaute, utilizando joelhadas devastadoras que deixaram Jackson desmaiado. Luta contra Ricardo Arona. 2005, essa luta foi uma revanche, já que Arona havia vencido Vanderlei em um torneio anterior. Na revanche, Vanderlei venceu por decisão dividida, reafirmando sua posição como o melhor da categoria. Durante seu reinado, Vanderlei acumulou uma série de vitórias impressionantes, muitas vezes nocauteando seus adversários de maneira brutal. Seu instinto feroz no ringue e disposição para enfrentar qualquer um o tornaram um dos lutadores mais temidos do MMA. Vanderlei Silva é conhecido por seu estilo agressivo e implacável. Ele sempre buscou nocaute desde o início da luta, avançando sobre seus adversários com uma avalanche de socos e joelhadas. Ele tinha uma capacidade impressionante de absorver golpes e continuar avançando, o que intimidava muitos de seus oponentes. Sua especialidade era o Muay Thai, e Vanderlei era um mestre no uso do clinch, onde controlava a cabeça de seus adversários e dava joelhadas violentas.
Esse movimento foi um dos que mais lhe rendeu vitórias por nocaute ao longo de sua carreira. Além de seu striking devastador, Vanderlei também tinha habilidades no chão, sendo faixa preta de jiu-jitsu brasileiro. Embora preferisse lutar em pé, ele sabia se defender bem no solo e era capaz de aplicar finalizações quando necessário. No entanto, sua prioridade sempre foi a trocação. Com o fim do Pride em 2007, Vanderlei Silva retornou ao UFC, onde foi recebido com grande expectativa pelos fãs americanos. No entanto, sua segunda passagem pelo UFC foi marcada por altos e baixos. Já em uma fase mais avançada de sua carreira, Vanderlei enfrentou lutadores de alto nível e teve algumas derrotas notáveis, mas também conseguiu vitórias memoráveis. Algumas lutas importantes de sua segunda passagem pelo UFC incluem: luta contra Chunky Liddell, 2007. Essa foi uma das lutas mais aguardadas da história do MMA, pois ambos os lutadores eram conhecidos por seu estilo agressivo e poder de nocaute. A luta foi uma verdadeira guerra, com Liddell vencendo por decisão unânime após 3 rounds intensos. Luta contra Keith Jardine, 2008. Vanderlei voltou ao caminho das vitórias com um nocaute espetacular sobre Jardine, terminando a luta em apenas 36 segundos com uma sequência brutal de socos. Luta contra Michael Bisping, 2010. Em uma luta muito disputada, Vanderlei venceu Bisping por decisão unânime, mostrando que ainda tinha muito a oferecer, mesmo após tantos anos de carreira. Nos anos seguintes, Vanderlei Silva se envolveu em algumas polêmicas, especialmente relacionadas a testes antidoping. Em 2014, ele se recusou a realizar um exame de doping fora de competição, o que levou à sua suspensão pela Comissão Atlética de Nevada. Esse incidente gerou muita controvérsia e, eventualmente, resultou na sua saída do UFC. Após a suspensão, Vanderlei travou uma longa disputa com o UFC e o presidente da organização, Dana White, criticando a maneira como os lutadores eram tratados. Essa briga levou Vanderlei a se afastar das grandes competições de MMA por alguns anos. Em 2017, Vanderlei Silva voltou a lutar, desta vez pelo Bellator, uma das principais organizações de MMA dos Estados Unidos. Ele enfrentou seu antigo rival, Quinton Rampage Jackson, pela 4ª vez. No entanto, dessa vez Vanderlei saiu derrotado, com Jackson conseguindo uma vitória por nocaute técnico no segundo round. Vanderlei Silva é considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Seu estilo agressivo, seu espírito de guerreiro e sua disposição de enfrentar qualquer desafio o tornaram um ícone do esporte. Ele não só ajudou a popularizar o MMA no Brasil, mas também foi uma peça fundamental para o crescimento global do esporte, especialmente durante a era do Pride. Apesar das polêmicas e do declínio em sua carreira nos últimos anos, Vanderlei Silva sempre será lembrado como um dos lutadores mais emocionantes e destemidos da história. Sua contribuição para o MMA vai muito além das vitórias e títulos. Ele inspirou uma geração de lutadores com seu estilo feroz e sua mentalidade de nunca desistir. Vanderlei Silva construiu uma das carreiras mais lendárias do MMA, marcada por nocautes brutais, rivalidades épicas e um espírito de luta incomparável. Sua passagem pelo Pride o consolidou como um dos maiores campeões do esporte, e seu retorno ao UFC, mesmo com altos e baixos, mostrou que ele ainda tinha muito a oferecer. Vanderlei deixará um legado eterno no mundo das artes marciais mistas, sendo sempre lembrado como o cachorro louco que entrou para a história como um dos mais ferozes lutadores de todos os tempos. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!